Louvado e exaltado é o nome do Senhor Jesus Cristo. Tem Mateus capítulo 26. Mateus capítulo 26. Glória a Deus. Aleluia. A palavra do Senhor hoje, ela vai ser literalmente relacionada à ceia do Senhor Jesus. A gente costuma sempre pegar uma palavra aleatória, mas hoje eu vou me pautar totalmente sobre a ceia do Senhor em nós e por nós. Mateus capítulo de número 26 e o versículo 26 a seguir. Capítulo 26 e o versículo 26 a seguir. Glória a Deus. Diz assim o texto: E quando comia, Jesus tomou o pão e abençoando partiu e deu aos discípulos e disse: Tomai e comei, isto é meu corpo. E tomando o cálice e dando graças, deu-lhe dizendo: Bebei dele todos, porque isto é meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos para a remissão dos pecados. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vinde até aquele dia em que eu beba. Deixa eu voltar aqui, versículo 29. E digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide, até aquele dia em que eu beba. Essa tradução está diferente, mas está assim escrito aqui: beba novo convosco no reino do meu Pai. E tendo cantado hinos, saíram para o Monte das Oliveiras. Amém? Irmãos, nós estamos diante de um texto. Está lá, coloca lá para mim ver como é que está aqui o 30. E tendo cantado hino, o 29. Só para ver como é que está nessa tradução. Aqui está melhor. Beba novo convosco o reino do meu Pai. Está diferente. Glória a Deus. Aleluia. Diz assim a palavra do Senhor Jesus dentro desse contexto: que a ceia do Senhor é uma experiência. E uma experiência muito rica, muito louvável no Senhor. E eu quero aqui deixar o meu ponto de vista, o meu entendimento, a minha compreensão. É um dos momentos mais principais na vida de todo cristão. E infelizmente, eu falo isso com muita tristeza no coração, que os séculos, as coisas vão acontecendo, o mundo vai avançando, a tecnologia vai avançando e as coisas vão se perdendo os seus valores de uma magnitude tremenda, às vezes desenfreadamente. Por que eu estou falando isso? Não querendo ser saudosista, não querendo ser aqui o nostálgico, né, da liturgia, do culto, mas toda vez que eu entro para um ambiente, vou para um ambiente do culto de ceia, eu lembro-me muito bem da reverência que era o culto de ceia. Da reverência. Culto de ceia, vamos supor, era o máximo do máximo. Então, geralmente, no culto de ceia, as igrejas estavam lotadas, os crentes faltavam o mês inteiro, mas no culto da ceia, estavam no culto da ceia. Não sei se você lembra disso. Na semana da ceia, a gente via muita gente se cautelando em não vacilar, em não errar, em não pecar, em não falar mal contra o outro, se preocupando, porque naquela semana ela iria participar do melhor momento da vida dela, que era o culto da ceia. E essas coisas, ela vem se perdendo os seus valores. E, irmãos, a gente entende que um dia ou outro, por conta de serviço, por conta de viagem, por conta de compromissos importantes, é natural isso acontecer. Isso é normal. Quando eu falo que os valores vão sendo invertidos, é porque qualquer coisa, ela rouba a cena, ela fica como primeira opção do culto da ceia.
A gente não vê mais reverência, a gente não vê mais cuidado, a gente não vê mais responsabilidade, a gente não vê mais dedicação ao culto de ceia. Por que isso acontece? Eu tenho uma palavra e eu uso ela sempre quando eu penso desta forma. A Bíblia vai dizer, e eu não sei se você vai conseguir achar aí, sobre o versículo que fala sobre a iniquidade. Se der para dar um Google aí rapidinho. A iniquidade, irmãos, ela é um caso muito sério na vida do cristão. E não deveria ser. Não deveria ser. Por que não deveria ser? Porque a iniquidade é um comportamento daquele que não serve a Jesus. O iníquo, o identificado como iníquo, ele é aquela pessoa que não serve a Jesus, que não tem relacionamento com Jesus, que não anda com Jesus, que não vive a vontade do Senhor Jesus. Por que eu estou falando do iníquo? Porque o iníquo, ou a pessoa que tem o comportamento da iniquidade, ele já não sente mais prazer, ele já não sente mais louvor na comunhão, no relacionar, no caminhar, no dizer que é cristão, já não tem mais prazer em sentar do lado do seu irmão, já não tem mais prazer em cantar o louvor aqui que foi entoado logo primeiro, Ruth Cruz Serigiu. Não existe mais prazer. E isso vai se saindo pelos dedos, pelas mãos, como que se não tem mais prazer. E por que eu coloco esse comportamento do iníquo trazendo para essa interpretação de comportamento da igreja? Porque a palavra do Senhor Jesus, ela vai dizer: por aumentar a iniquidade, o amor de muitos vai se esfriando. Por aumentar a iniquidade, por aumentar o descaso, por aumentar a falta de compromisso, por aumentar a falta de verdade, por aumentar a falta de prazer, por aumentar, aleluia, muitas coisas que não tem nada a ver com o Evangelho do Senhor Jesus Cristo em nossas vidas, nós vamos se perdendo no prazer de servir ao Senhor Jesus. Está aqui o texto. Jeremias capítulo 2, versículo 22. Por isso, ainda que te leves com as... essa tradução ainda é diferente daqui. Qual que é o versículo? Não, acho só o versículo em si. É esse aí, está ali em iniquidade. Essa tradução é diferente. Por isso, ainda que te leves com a salitre. Fala essa palavra, me ajuda aí. Salitre. E amontoes sabão, a tua iniquidade está gravada diante de mim, diz o Senhor Deus. Por quê? Jeremias, ele está identificando no comportamento dos cristãos ou das pessoas que seguiam a Deus os pecados. O que era que estava patente, o que era que estava nítido, irmãos. E deixa eu dizer uma coisa para nós aqui nesta manhã. Quando o pecado ele é prioridade nas nossas vidas, não tem como ter prazer de adorar o Senhor Jesus. E o que é pecado, pastor? Pecado ele se configura em muitas coisas. Pecado mais simples, se eu posso dizer que isso é simples, é falar mal da vida do outro, Marcos. Quando a gente tem essa prática de falar mal, quando a gente tem essa prática de pré-julgar, quando a gente tem essa prática de se levantar contra o outro, isso vai fazendo com que a gente perca a característica de servo, e aquilo que deveria servir como louvor, de entrar em comunhão com você, vai se perdendo. E isso estava gravado na tábua dos corações e na vida das pessoas que serviam a Deus. Já não tinha mais identidade do adorador, do servo do Senhor, daquele que o buscam, daquele que serve ao Senhor em todo o tempo.
É preciso nós tomarmos muito cuidado, porque este culto, hoje está na moda falar essa experiência, né? Está na moda falar essa experiência forte que eu vivo. E na verdade nada mais é do que a presença de Deus forte que outrora sentíamos. A gente não pode perder. A gente não pode deixar-se sair pelas mãos. Porque adorar ao Senhor e cultuar ao Senhor no culto de ceia tem que ser... Eu estou colocando o culto de ceia, irmãos, porque é um culto, no meu ponto de vista, suprassumo das oportunidades que nós temos de servir ao Senhor Jesus. E eu consigo entender, irmãos, que no meio de tribulações, no meio de provas, no meio de guerras, no meio de muitas coisas que nós vivemos, o inimigo ele levanta ferozmente para que a gente não viva este momento. A ceia do Senhor, ela tem que ser uma expressão concreta do amor de Deus em nós e por nós. A gente já não vê mais pessoas, pelo menos no meu campo de visão, no meu campo de relacionamento, no meu campo de vivência, com prazer de se batizar. A gente não vê mais. A gente já não vê mais pessoas com prazer de ter a identidade de ser salvo em Cristo Jesus. A gente já não vê mais pessoas com aquela... Nossa, onde você vai? Não, eu vou para o culto de ceia. Eu não sei se é só eu que lembro disso, ou os mais antigos lembram. Ainda tinha igreja que fechava a porta para ninguém mais entrar, e só entrava quem estava ali em comunhão. E eu não quero ser saudosista, porque eu bato sempre em cima disso, porque quando nós literalmente só ficamos na saudade, ou seja, está dizendo que na verdade no momento priori a gente está deixando de fazer aquilo que era preciso ser feito. Está na hora da gente voltar ao primeiro amor. Está na hora da gente voltar da conduta do verdadeiro adorador. Está na hora da gente voltar na conduta. Deus abençoe, Fernanda. A Fernanda chegou atrasada hoje para resolver os perrengues ali que aconteceu. Deus abençoe. Está na hora da gente ter a atitude de um cristão de verdade que glorifica e exalta o teu santo nome. O Senhor, Ele é digno de toda a honra e toda a glória. O texto de Mateus capítulo 26 e do versículo 6 a seguir, ele traz detalhes importantes dentro dessa narrativa, dentro desse texto. E por que nós devemos participar da ceia? E por que nós devemos fazer memória do Senhor? Mateus, ele traz assuntos importantes aqui, e que vale a pena a gente refletir nisso, que vale a pena a gente entender esse compromisso e esse comprometimento sobre a ceia do Senhor. E se você, por algum motivo, por algum detalhe da sua vida, deixou ou está deixando isso se sair pelas mãos, eu tenho convicção disso, irmãos, e quando eu falo com convicção. O Senhor, Ele é instantâneo. Quando eu falo instantâneo, não é o miojo instantâneo, não. Ele é instantâneo em liberar o perdão a todos nós e fazermos com que nós temos o nosso relacionamento com Ele restabelecido, porque Ele é Deus sobre todas as coisas. Mateus capítulo de número 26 e o versículo 26 vai dizer assim: entenda essa narrativa, porque quando nós lemos com precisão, nós entendemos o que o texto quer dizer. Em Mateus, a gente tem que deixar bem lembrado que ele está falando para o povo judeu.
Mas então para que serve para nós? Serve como lição para nós. Mateus ele diz assim: e quando comiam, Jesus tomou o pão e o partiu e deu aos discípulos e disse-lhe: tomai e comei, isto é o meu corpo. Olha o que Jesus está dizendo aqui nesse texto, nesse versículo 26. Ele está usando uma figura, uma palavra chamada partilha, ou partilhar, ou dividir. Isso aqui nos traz uma lição muito importante, igreja do Senhor. Na mesa do Senhor, na mesa da ceia, na mesa em que o Senhor, Ele traz a representatividade da sua vida, daquilo que iria acontecer. Ele pega o pão representa o seu corpo, ele pega o pão, ele agradece a Deus, e quando ele agradece a Deus, ele parte o pão, e partilha, e compartilha, e relaciona esse pão com todos da mesa. O que nós estamos fazendo? Às vezes, o nosso comportamento é egoísta mesmo. Às vezes, o nosso comportamento é soberbo. Às vezes o nosso comportamento deixa a desejar conosco mesmo. Porque a gente, quando participa da ceia, ou quando está nesse momento da ceia, tudo bem, e eu vou entender quando você fala para mim que a salvação é individual, você tem que tomar cuidado da sua vida e preservar nela e por ela, para que o Senhor te tome e te dê o que a promessa de Deus está a cada um de nós, a nossa casa, nosso lugar nos céus. Mas, irmãos, enquanto nós estivermos aqui nessa terra, tudo que fizermos ou tudo que somos no Senhor tem que ser compartilhado. A sua alegria no Senhor tem que ser compartilhada. A sua comunhão, ela tem que ser partilhada, ela tem que ser compartilhada no Senhor. Até aquela oração que você faz e fala assim: eu vou entregar nas mãos de Deus. E tome cuidado com o que você entrega nas mãos de Deus. Às vezes você ora assim: eu vou entregar a minha família nas mãos de Deus. Deus é o melhor dono, é o melhor cuidador. Mas quando você fala: vou entregar a minha família nas mãos de Deus, de repente, mães, eu fico vendo a irmã Miriam apaixonada pelos seus filhos ali, e das mães que estão aqui dentro, a Denise pelas filhas. Fale do Márcio, mas não fale das filhas, né, Márcio? Mas quando a gente fala: Senhor, entrega as minhas filhas nas tuas mãos, e se o Senhor quiser mandar ela lá para a África, como que a gente vai fazer? Está nas mãos de Deus. É Ele que é controlador de tudo. Então, quando a gente ora e pede para que o Senhor está nas tuas mãos, então tudo que vai para a mão do Senhor, Ele agradece ao Pai e partilha com todos. Às vezes eu falo para o Senhor: eu quero uma bênção, e essa bênção é para mim. Não, essa bênção é para ser compartilhada, Marconi. Essa bênção tem que ser partilhada para todos nós que estamos servindo e adorando e bendizendo o nome dEle. Ele traz um princípio de lição muito grande para nós nesta manhã. E nós precisamos pensar e memorizar isso, para que o nome do Senhor seja glorificado. Por que pode tocar, varô? Pode para cá. Aleluia. É preciso nós adorarmos e bendizer o nome do Senhor Jesus. No outro versículo, versículo 27, ele fala assim: e tomando o cálice, dando graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos. Vou ler de novo. E tomando o cálice, dado graça, deu-lhe dizendo: bebei dele todos.
a gente vê casamentos com festas de renovações de alianças. Quem nunca viu isso? O cabra casou, quero fazer a renovação da minha aliança. Aí faz uma festa, né? Faz um banquete. Eu estou para fazer 20 anos de casado, quero fazer uma festa de novo para me ganhar presente. O objetivo meu é ganhar presente. Porque a minha aliança é eterna com a minha mulher. Irmãos, e quando nós vemos para este ambiente de ceia, entendido que o versículo 27 está dizendo, nós estamos fazendo uma renovação, ou lembrando da aliança que fizemos com o Senhor lá atrás. Porque, irmãos, quando aceitamos a Jesus, é um princípio de caminho. E no caminho a gente vai entendendo que precisamos firmar esta aliança. E esta aliança é firmada no batismo. Quando a gente entra para aquela experiência, a palavra da moda, do batismo, nós estamos dizendo para Jesus: Senhor, der o que der, eu estou contigo e não abro. Nós estamos afirmando a nossa aliança com o Senhor. Existem lugares, e eu não vou aqui entrar por esse mérito teológico do que pode e o que não pode, mas a palavra do Senhor, ela vai dizer bem claro para nós que o que participa da ceia tem que estar em comunhão com o Senhor, tem que estar em aliança com o Senhor, tem que estar em unidade com o Senhor, tem que ter a certeza da sua vida no Senhor. Porque Paulo fala, lá em 1 Coríntios capítulo 11, fala que todo homem, toda mulher tem que fazer uma autoanálise da sua vida, tem que analisar a sua vida, tem que olhar para você e ver o seu comportamento. E depois de olhado, depois de analisado, depois de feito o teu comportamento, faça parte do corpo e do sangue do Senhor Jesus. Porque se a gente fizer de qualquer jeito, Paulo vai dizer que há muitos que dormem. E esse dormir não é deitar em uma cama e tirar uma boa soneca. Não é esse sono. É o sono espiritual. Quanta gente já não tem mais prazer de orar. Quanta gente já não tem mais prazer de entrar em comunhão com os irmãos. Fala em culto de oração, é Pedro, Tiago e João. E o Pai, o Filho e o Espírito Santo, porque você não tem mais prazer de orar. Culto de ensino, não tem mais prazer de ouvir a palavra do Senhor Jesus. Irmãos, a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso pode ser o princípio de frieza espiritual. Porque a gente pode colocar coisas como primeiro lugar: eu estou cansado. Estou cansado. É natural a gente estar cansado. É natural, a gente trabalha o dia inteiro, a gente corre o dia inteiro. Ontem eu saí de casa, cheguei em casa do serviço meia-noite, acordei cedo, fui resolver algumas coisas, saí de casa, voltei, era 11 horas da noite, antes de ontem. Cheguei meia-noite, ontem cheguei 11 horas, 11 e pouca, o corpo cansa. É cansativo, Marconi. Mas em todo cansaço, Deus tem que ser a primeira coisa das nossas vidas. Porque se estamos cansando, a gente tem que entender que foi Ele que nos deu a oportunidade até de se cansar, até de correr atrás dos nossos objetivos. Foi Deus quem fez. Foi Deus quem deu a oportunidade de nós trabalharmos. Foi Deus quem nos deu a oportunidade de ter até as nossas preocupações. E por que eu não vou me preparar para poder ter essa comunhão com o Senhor Jesus? O versículo 28, ele vai dizer bem claro: por isso é que o meu sangue e o sangue do Novo Testamento é derramado por muitos para a remissão do pecado.
coisa importante que nós aprendemos neste versículo. Outro dia, uma irmã me chamou para um culto de ações de graça. Ah, pastor, a gente vai fazer um culto aqui na minha casa. Eu convidei os pastores, convidei os amigos, convidei umas pessoas. E é um culto de ação de graça. Quem já foi em culto de ação de graça? É um banquete, né, quando a pessoa faz. Quando a pessoa... é um culto de ação de graça, então eu vou dar umas coisas para comer. Crente não bebe, mas crente come, que é uma beleza. Ontem nós estávamos no culto de ação de graça por uma ação da igreja de um pastor amigo. Tinha cantina florida, mas tinha uma sala lá, tanta coisa, né? Bolo. Eu falei, rapaz, olha o banquete que está aqui dentro, culto de ação de graça. A gente faz culto de ação de graça por bênçãos alcançadas. A gente faz culto de ação de graça pela casa que a gente conseguiu comprar. A gente faz culto de ação de graça por uma enfermidade que a gente conquistou em Cristo Jesus. A gente faz culto de ação de graça por um emprego novo. A gente faz culto de ação de graça por tantas coisas que, quando Jesus voltar, vai virar tudo pó, vai virar tudo cinza. Não vai estar aqui. Se eu tiver minha comunhão com o Senhor Jesus, eu não vou estar aqui quando isso tudo virar pó. Quem quer ficar? Eu não quero ficar. Eu quero estar com o Senhor Jesus. E por que não ter prazer, irmãos, neste culto de ação de graça pela vida? De poder estar aqui. Senhor, é para te adorar. Senhor, é para te glorificar. Senhor, é para te bendizer. Senhor, é para te exaltar. Senhor, é para te agradecer pela vida. Versículo 28, ele fala bem claro: por isto é o meu sangue, o sangue do Novo Testamento, que é derramado por muitos por remissão dos pecados. O sangue de Cristo foi vertido na cruz do Calvário por amor, e isso foi uma ação de graça. A gente estar aqui, lógico, pelo compromisso de cultuar o Senhor, pelo compromisso de celebrar a ceia do Senhor, mas a priori de todas as coisas é: Senhor, eu quero te dar graça, eu quero te louvar, eu quero render graça ao Senhor pelo não merecimento de estar aqui nesta manhã, mas o Senhor tem me dado a oportunidade para poder adorar e bendizer o teu santo nome. Versículo 29 vai dizendo assim para nós: e digo-vos que desde agora não beberei deste fruto da vide até aquele dia. Deixa eu voltar aqui, versículo 29. Até aquele dia em que o beba de novo convosco no reino do meu Pai. Jesus está ensinando o princípio de que toda vez que ele se reunia para poder celebrar a ceia, para poder comemorar a ceia, para entrar no culto de ação de graça, ele está dizendo: este momento eu estou anunciando algo importante. E ele está anunciando que um dia ele vai voltar buscar a tua igreja. Essa mesa representa a promessa de Jesus de que ele vai vir buscar a tua igreja. Nós aqui de manhã, adorando, bendizendo e exaltando o nome do Senhor Jesus, nós estamos dizendo: ele vem, ele vem, ele vem, e ele vem buscar a tua igreja. E nós precisamos ter muito mais atitudes como essa, muito mais atitudes para glorificar e exaltar o Senhor Jesus. Quando nós saímos das nossas casas e viemos para um ambiente como esse, quando nós saímos dos nossos lares, ou para evangelizar, ou para pregar, ou para fazer alguma coisa, uma visita, sei lá o que, alguma coisa que representa Jesus, nós estamos dizendo: ele vem buscar a tua igreja. Apressa-te, ó igreja. Aleluia. A promessa do Senhor, ela é verdadeira.
E nós não devemos vacilar. E ele encerra o versículo com o versículo de número 30, dizendo assim: e tendo cantado o hino, saíram para o Monte das Oliveiras. Jesus, ele celebra junto com os irmãos, com os discípulos, e sai. E a sua saída para o Monte das Oliveiras, ele está dizendo: está tudo preparado, está tudo pronto, está tudo pronto. Irmãos, o livro do Apocalipse, ele vai dizer que o princípio das dores, ou o princípio das coisas, a gente vai perceber e a gente vai entender quando tiver acontecendo guerras e mais guerras, rumores de guerras, pai matando filho, filho matando pai, esposo e esposa, aquela guerra, aquela coisa desenfreada. Para um pouquinho. Está acontecendo isso hoje? Você vê isso no jornal acontecendo? Está tudo preparado. O dia de amanhã não nos pertence. Isso não é um conto de fala, um conto de carochinha. Isso aqui não é fábulas. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. A palavra do Senhor, ela vai se cumprir. Queira eu crer e queira eu não crer, a palavra do Senhor, ela vai se cumprir. E todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, é uma coisa acontecendo para que o nome dele seja glorificado. E nós não nos devemos nos espantar com isso. Nós devemos cada vez mais ter convicção no Senhor, para glorificar e exaltar o teu santo nome, para poder bendizer e exaltar o teu nome, porque ele é Senhor de todas as coisas. Não tem como eu fugir disso, não tem como eu fazer de conta, porque o Senhor vai vir buscar a tua igreja. O Senhor vem buscar a tua igreja, porque a igreja primitiva, ela celebrava constantemente a ceia do Senhor. Em Atos 2, versículo 42. A igreja do Senhor, ela celebrava a ceia do Senhor. Nós celebramos a ceia do Senhor pelo menos uma vez por mês. E para ter toda a identidade do culto de ceia, a gente trouxe ele para o domingo de manhã, primeiro domingo do mês. Vamos celebrar a ceia do Senhor. Não perca a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor. Não perca a oportunidade de cultuar ao Senhor. Não perca a oportunidade de entrar em comunhão com o Senhor. Pastor, o Senhor só está privilegiando o culto de ceia. Não, todos os cultos, todas as reuniões são essenciais ao Senhor. Mas a ceia do Senhor, ela tem, como eu falei lá no princípio, esse plus maior de comunhão. Porque quando nós pegamos esse pão, vem para cá, irmã Miriam, vem para cá, Cida. Quando nós pegamos esse pão, quando nós pegamos esse cálice, quando nós olhamos para o pão, tem a bandeja, acho que já está com o pão cortado, vê aí. Lave a mão de vocês aí nessa água aí, uma seca a mão da outra, fica à vontade aí, enquanto isso eu vou aqui concluindo a palavra do Senhor Jesus. Quando a gente pega esse pão, quando a gente pega esse cálice, a gente olha para esse pão, a gente olha para esse cálice, a gente vai ver o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário. A gente vai ouvir, vai ver o corpo de Cristo, que foi dilacerado por nossa culpa. E por isso a gente não pode desperdiçar a oportunidade de celebrar a ceia do Senhor Jesus, de estar em comunhão do Senhor Jesus, porque é necessário. Qual é a consciência que nós devemos ter?
1 Coríntios capítulo 11, versículo 27. Em consciência devemos ter que aquele que comer indignamente será culpado do seu corpo e do seu sangue. Que é o versículo 27. Qual é o arrependimento que nós devemos ter? Qual é o comportamento? Examinar-se o homem a si mesmo, e assim toma deste pão e beba desse cálice. E com discernimento pode dizer, pois quem come e bebe sem discernir, come e bebe para juízo de si. E com temor, a gente tem que ter a razão, porque há entre vós muitos doentes e poucos que dormem, e não poucos que dormem. E levar como princípio de reflexão para todos os dias, porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados e termos como disciplina, mas quando nos julgamos, somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados. Existe um princípio de obediência na ceia do Senhor e na vida diária com o Senhor, em que nós devemos adorá-lo e bendizê-lo em todo nome. Pega o pão para mim, pode pegar uma milha, esses cálices. Glória a Deus.